processo de dissolver hóstias quebradas em água e jogar o líquido em uma planta é comum na Igreja Católica. Mas esse padre teve uma surpresa no último descarte que realizou. Quando a gente foi preparar as coisas para a celebração da Santa Missa, juntamente com 2 seminaristas, né? A gente viu que tinha 2 hóstias que estavam quebradas. E eu peguei aquelas 2 hóstias, né? Segurei na mão, levei para casa, onde coloquei num copo de água para dissolvê-las, né? Para dissolver na água, para depois colocar numa planta. 3 dias depois, Padre Paulo levou um susto quando notou que as hóstias desmancharam e formaram uma figura. O processo foi todo fotografado. Quando a gente olhou no copo, que eu fui dissolver ela para colocar na planta, daí levei um susto, né? Eu olhei e tinha sangue na hóstia, né? Quando caí em si de que realmente poderia, por ser algo vermelho, né? Logo a gente levou a imagem de sangue, né? E olhando a imagem, né? Ela formava a imagem de um cordeiro. E o cordeiro, né? Para o cristianismo, para nós, é um símbolo forte, né? Porque o próprio Jesus diz que eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele mesmo diz que ele está presente. E a gente compartilhou, temos um grupo dos padres, né? E para ver a ideia deles, mostrar também o que aconteceu, né? Daí, por instrução de alguns dos padres, a gente colocou essas hóstias dentro do sacrário. A gente trouxe novamente e colocou ali no sacrário. Mesmo tendo contado o caso para alguns fiéis, o copo com a água e as hóstias ficou guardado por mais 2 dias no sacrário. Ao ser aberto, uma surpresa ainda maior. O casal do conselho veio e que queria ver a hóstia, insistiu, né, que a gente fosse ver. E aí, quando a gente abriu o sacrário e pegou o copo onde estava a hóstia, a outra surpresa, como a foto mostra, a imagem do Cristo misericordioso, porque tudo aconteceu no final de semana, que era o domingo da misericórdia divina. Denise foi uma das primeiras pessoas que viu a imagem. Ela diz que o marido não teve a mesma coragem. Comecei a chorar, não conseguia me conter, porque o que eu sentia era uma emoção forte e um sinal muito grande. Que alguma coisa Deus estava dizendo, não só para mim, mas para todos nós. Meu marido não teve coragem de ver. Ele não quis ver, mas quando eu contei que eu tinha visto, ele se emocionou bastante. O bispo da diocese está em viagem e por isso não autorizou fazer testes com o sangue. Mesmo assim, o material foi encaminhado a um laboratório, onde técnicos o analisaram visualmente. A gente não teve muito a ideia do que fazer, né, e como proceder. A gente até procurou um laboratório aqui na cidade, né, mostrou as fotos, né, e ele disse que não tinha muito o que fazer. Ele entrou em contato com outros laboratórios nas cidades maiores, né, e ele disse, se for sangue humano, né, podia fazer o teste, se for sangue humano ia aparecer, mas se não fosse, ele acredita, vendo as fotos também, ele disse que não é sangue humano, né, ele diz, então não teria como decidir fazer uma análise de ver o que podia ter acontecido. Em Irani, local onde aconteceu o fato, 80% da população é católica. E não se fala em outro assunto. Eu acredito. Agora, o que é ali, a gente não sabe dizer, né? Tem fé que seja um mistério. Eu tenho fé que seja um mistério. Eu acho que é Jesus mesmo, né? Que Jesus, né, já apareceu para mostrar para muita gente, né? Se manifestou, Jesus se manifestou. Se manifestou, é. Acha que é verdade? Mas com certo né? Mas eu não vi. Mas o senhor tem fé que seja verdade. Mas eu tenho fé que seja, né? É bom quando tem sua fé. Eu acreditei. Eu acreditei, sim. Você acha que é um sinal divino? Eu acredito que sim. Pode ser que seja. Eu acredito que realmente pode ser alguma coisa divina, alguma coisa que tenha tido intervenção divina. O município de Irani tem cerca de 11 mil habitantes. E nas ruas, a opinião do povo se divide. Alguns acreditam, outros ficam na dúvida. Por isso, para explicar o ocorrido, nos próximos dias o padre Paulo vai realizar uma celebração e explicar o fenômeno. Nós acreditamos pela nossa fé que é um mistério, é um sinal, como eu estou dando a orientação para o povo que nos pergunta. Para nós que cremos, que acreditamos, para aumentar ainda mais a nossa fé de que Jesus está presente na hóstia consagrada. E para aqueles que não acreditam, para que busquem acreditar que Deus, né, Jesus está se manifestando, né, mostrando através de sinais. Para quem
Quem viu faz acreditar um pouco mais. E para quem não viu, passar a acreditar. A água com as hóstias dissolvidas foram colocadas pelo padre nessa planta.